Sejam muito bem-vindos, meus alunos e alunas da Santecorps, na nossa aula 7. Nessa aula nós vamos abordar a Indermo, um dos recursos altamente difundidos aí na nossa área da estética e que nos dá muita, mas muita vantagem nos atendimentos, economizando a mão, o custo-benefício operacional muito barato e também o equipamento com baixo custo de mercado em questão de investimento e também nos dá uma dinâmica ampla de atendimentos. Então você pode inclusive trabalhar corporal, facial, estria e bem mais, nós vamos ver aqui, me acompanha. Muito bem, vocês devem estar se perguntando então o que é a tal da Indermo, né? Ou vocês já ouviram falar com certeza do peeling de diamante. Muito bem, o peeling de diamante, para vocês terem uma ideia, é algo que é muito feito com a Indermo, certo? É um recurso que faz o uso do equipamento de Indermo para realizar o peeling. E nós vamos ver isso na sequência. Mas o entendimento que nós temos que ter é justamente esse, é que a Indermo é, então, um equipamento que me permite a acoplagem de diversos recursos e de diversos tratamentos para nós na área da estética. Veja só uma situação. O que é Indermo? Indermo é uma pressão negativa. O que seria uma pressão negativa? Bom, a pressão negativa, por exemplo, é o que o aspirador de pó faz na sua casa quando ele retira o seu cabelo. Isso mesmo, você que é menina sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu tenho uma menina lá em casa e olha como cai cabelo no chão, é impressionante. Mas então é isso mesmo. O aspirador de pó, claro, não é uma Indermo, mas o aspirador de pó, ele faz uma pressão negativa sugando tudo que tem no caminho para que facilite o nosso trabalho. No caso da nossa prática clínica Indermo, você vai ter uma pressão negativa que vai ser utilizada para a realização de massagens, realização do peeling de diamante, realização do pump, o pump do glúteos, que é uma técnica um pouco mais recente, já tem algum tempo, mas é mais difundida recentemente, né? E é um equipamento muito barato. Você vai ter um equipamento aí numa faixa de R$ 2.500 a R$ 3.800, dependendo do equipamento que você vai ter o uso, certo? Mas veja que uma sessão de peeling, em média, custa de R$ 90 a R$ 120. Então, a recuperação desse dinheiro é muito boa. Indermo é um dos primeiros equipamentos que você pode e deve ter sugerido, tá certo? Fica aí uma dica. Então, na verdade, quando nós falamos em Indermo, vem de uma história, a realização dela vem da endermologia, ou chamada também do francês endermologie, que na verdade, foi desenvolvida por um cara chamado Serge Karagosian. O nome dele parece mais russo, mas não, ele é Serge Karagosian, alguma coisa assim, e é de 1990 e é um francês. Então a Indermo data desta época. Então, se vocês já conhecem a técnica de ventosa terapia, você usa a pressão negativa e isso vai nos levar, então, a uma sucção. Então, realmente, o que o Indermo faz, ou a endermologia faz, é uma sucção para que nós possamos direcionar os tratamentos. Como é que vai ser feito isso? Por exemplo, aí nós temos, então, o uso de diversas ferramentas antigas que eram utilizadas. Eram utilizados copos, eram utilizados chifres de boi, eram utilizados também bambu, certo? Tudo para pressionar na pele e fazer a pressão negativa. Além disso, antigamente, na China antiga, era utilizado a pressão negativa, a ventosa, como coloca o fogo dentro do recipiente, né, com um papel ou algum dispositivo que pegue fogo, e aí você vai ter o consumo do oxigênio gerando uma pressão negativa, porque o ar vai querer entrar. Então, uma vez que você queimou o oxigênio que tinha aqui dentro, quando encosta na pele, ele suga. Cuidado se você vai fazer esse teste em casa, tenha a supervisão do seu adulto na sua casa. Então, hoje nós utilizamos manoplas ou ventosas, chamadas assim, né? Ou cabeçotes, que são de plástico de ABS, em sua grande maioria, mas nós também utilizamos muitos equipamentos de vapoterapia, né? Na hora de realizar o Indermo, principalmente os faciais e para estrias, a gente usa de vidro ou de acrílico, é mais comum os de vidro. São mais fáceis de quebrar, mas só se deixa cair no chão, e tem uma resistência bastante grande. Pode parecer estranho, algumas alunas minhas certa vez me disseram, nossa, mas não é perigoso passar esse Indermo aqui, pode quebrar o vidro? Não,
ele é um vidro de muita resistência, ele quebra só se cair no chão. E o que nós esperamos então do nosso efeito fisiológico, né, que é uma dinâmica de funcionamento do nosso endérmico? Para que ele serve? Qual é a função principal dele? Tá? A função principal do endérmico vai ser, por gerar pressão negativa, tá levando o tecido a um processo de troca gasosa. O que seria uma troca gasosa, certo? Troca gasosa é isso que a gente faz quando respira, sim, mas a sua célula também faz uma troca gasosa. Quando você tem a chegada do sangue arterial, o sangue oxigenado, ele vai chegar com nutrientes e oxigênio e a sua célula vai poder estar capturando, então, esse oxigênio e esses nutrientes que estão chegando ali no tecido. Em contrapartida também, a célula que capturou o oxigênio vai fazer o seguinte, ela vai eliminar toxinas, certo? Então, o que acontece na nossa substância fundamental amorfa, no nosso tecido corporal, é que quando chega o sangue, também tem que ter a saída. E o metabolismo da célula vai gerar uma alteração de pressão nos nossos tecidos, certo? E essa alteração de pressão vai nos levar a um potencial de ação de membrana plasmática, que é a respiração celular. Então, quando você faz, por exemplo, um vácuo que puxou aqui, se você puxa com o vácuo a pele e leva para o outro lado, o que acontece? O fluido, o líquido corporal vai junto. Então, você tem uma técnica de arraste, certo? Essa técnica de arraste vai favorecer a dilatação dos vasos sanguíneos e também vai estimular o sistema veno-linfático, que é dependente de alterações de pressões. Então, o tecido que está com edema, com alguma estase veno-linfática, estase é algo que se encontra parado. Então, se ele está com uma estase veno-linfática por determinado problema, como é o caso de uma celulite ou de um edema pós-operatório, claro que é endermo, né, a pressão negativa a ser utilizada no estado pós-operatório, ele precisa de muito mais cuidado, muito mais cautela, muito mais direcionamento, mas pode sim ser utilizado, tá? Então, quando você tem essa ventosa, esse vidro, a sucção, a pressão negativa, a endermo sendo aplicada na região que tem a alteração veno-linfática, você vai favorecer a captura do linfangioma, que o linfangioma é o órgão funcional do sistema linfático. É ele que vai capturar a substância fundamental amorfa, só que isso só vai acontecer em decorrência de alteração de pressão, ou seja, quando você caminha, quando você faz uma pressão positiva, um aperto no tecido, ou quando você faz a pressão negativa e o arraste. Porque quando você faz a pressão negativa e o arraste, nas zonas que você está primeiro chegando, ele tem uma pressão positiva, e isso vai estimular também o sistema veno-linfático. Aí nós temos a redução de volume de edema ou melhora da circulação. Um tecido que se encontra em estase veno-linfática é um tecido intoxicado. E essa intoxicação nos leva, então, à necessidade de você estar fazendo a endermo, ultrassom, enfim, outras técnicas que nós vimos já na nossa disciplina de eletroterapia, tá certo? E além de a gente ter esse estímulo fisiológico, que é a troca gasosa, nós temos ainda uma grande situação que é o estímulo do tecido. Eu posso usar as pressões negativas com níveis variados de intensidade de pressão negativa. Eu já vou falar sobre isso. Mas veja o seguinte, que quando você tem o uso, né, do seu equipamento, numa pressão negativa, ele vai também, de certa forma, estar tensionando o seu tecido e isso gera um estímulo de trofismo do tecido tegumentar, né, da nossa pele. Então, quando você faz uma terapia manual, você faz um lifting no tecido da pele, porque nós temos terminações nervosas, então tudo isso está entrando em ação também por conta do vácuo da pressão negativa, tá? Então, uma medida de pressões a ser utilizadas vai variar conforme o trofismo da pele. Veja que se você colocar uma pressão muito alta, há uma desnaturação, um rompimento e um laceamento desse tecido que você está aplicando em dermo. Então é preciso ter muito cuidado com pressões muito altas, que ao invés do estímulo do colágeno pode me gerar uma flacidez. E aí a gente não quer que isso aconteça, tá certo? E fora esses processos que a gente falou, eu também posso usar ele com pressões muito mais altas para poder tratar estrias e também
estar liberando aderências e fibroses de um pós-operatório, por exemplo, mais tardio, ou até mesmo de uma cicatriz que já está aderida, já está muito densa ou muito com uma matriz de colágeno muito ampla. E aí nós temos o efeito de aumento da pressão, com uma pressão muito alta, vai romper essas fibras do tecido cicatricial, da matriz do tecido cicatricial. Sempre que você lesiona o tecido, acontece a troca de matriz ou o processo de cicatrização. Então as células produzem muito mais o colágeno e vão fazer um tamponamento ou um fechamento, vão formar uma nova matriz, uma nova malha desse tecido. Sempre que a gente corta ou se machuca ou rala ou enfim, você vai ter uma matriz mais resistente, porque o tecido cicatricial ele vem a fim de reparo e de reforço dessa região que você lesionou. Então sim, nós podemos usar endermo com pressões muito mais altas em alguns momentos mais tardios, por exemplo, em cicatrizes mais tardias que já passaram da fase de remodelamento e já estão na fase de maturação. Essa fase de remodelamento, ela termina em torno de 6 meses. Dependendo do tecido, um pouco mais, mas no geral a pele, a gente trabalha com a média de 6 meses de remodelamento até chegar à maturação, onde o tecido já está formado, certo? Quando o tecido está formado, já na cicatriz já formada, com a malha, o tecido já estabelecido, não adianta mais a gente ter estímulos de remodelamento, ele já está pré-estabelecido. O que é fazer então? Aí chega no momento onde você tem que gerar o processo inflamatório agudo para poder chegar numa fase proliferativa. O processo inflamatório ele dura em torno de 7 dias. A fase proliferativa em torno de 21 dias. E é onde nós temos dos 7 aos 21 dias o pico de produção de colágeno, onde a célula vem capturando nutrientes para poder sintetizar a proteína. A proteína, todos os tipos de proteínas são sintetizados pelo retículo endoplasmático rugoso e também pelos ribossomos da célula. Dá uma leitura sobre isso aí, vai ampliar muito os nossos horizontes sobre a síntese de colágeno, elastina e outras proteínas. Então é isso, quando você tem o processo de proliferação e o remodelamento e a maturação terminados, é preciso iniciar ele de novo. No caso, quando a cicatriz já está pronta, já está aderida, nós vamos utilizar então pressões mais altas para inflamar novamente, para eu ter todo o ciclo de novo até a fase de remodelamento, para eu poder reestruturar melhor essa malha que foi produzida ali e que está muito densa, fazendo uma cicatriz hipertrófica, muitas das vezes. Então o endermo tem um principal fator. Quando a gente fala de trocas gasosas, nós temos a chegada de nutrientes e a saída de toxinas. Então ele é um detox muito bom para ser utilizado. Você pode utilizar sempre para encerrar trabalhos de ultrassom e para encerrar trabalhos de massagem modeladora também. Drenagem linfática pode ser, por exemplo, se você usou o endermo, a drenagem linfática é sempre interessante para finalização, né? Drenagem linfática, quando se trabalha gordura e celulite, pessoal, façam a drenagem linfática associada sempre. Tá? Indicações dos nossos recursos de endermo estão desde cicatrizes, celulite, estria, flacidez e também para fazer o pump-up, o lifting, num pós-operatório em aderências, né? Inclusive cicatrizes de queimaduras mais tardias, aquelas que ficam muito aderidas, como placas muito duras, né? Nós também podemos utilizar. Além dessa dinâmica de trabalhos corporais, cicatriz, estria, flacidez, nós podemos também fazer para olheiras e podemos também estar utilizando o nosso recurso de endermo para estímulo de lifting facial. Basta você trazer de acordo com as linhas, né, de tensão da pele, sempre puxando para o lifting. As pressões vão variar, mas as pressões faciais para um estímulo de circulação e lifting vai nos gerar em torno de 100 a 150 de pressão negativa. A pressão utilizada, ou a forma de nomenclatura, de grandeza utilizada é milímetros de mercúrio, tá certo? Então, para a área de olheiras, você vai estar utilizando em torno de 30 milímetros de mercúrio negativo. É isso mesmo, menos 30 mmHg, que é a pressão que você deve usar para a área dos olhos, para que não tenha equimose nem hematomas, e principalmente para que não aconteça isso daqui, ó. Quando você arrasta, a pele acaba trancando aqui, porque normalmente a gente tem
uma pele mais fina e uma pele mais flácida. Se você usar pressões maiores do que 30, 40, acaba que podem gerar petequias. As petequias são pequenas bolinhas de coagulação sanguínea que acabam sendo por um efeito em excesso. Quando a gente trabalha em estria, aí essas bolinhas a gente quer uma inflamação e a mais aguda. Então, mas isso muda de figura, tá certo? Então, quando a gente vai trabalhar no caso do peeling de diamante, o peeling de diamante nós vamos utilizar uma pressão em torno de menos 200 milímetros de mercúrio, tá certo? O peeling de diamante ele tem uma variação também de ponteiras, e as ponteiras são essas chamadas como micras. São lixinhas, certo? Quanto menor a micragem, mais abrasiva. Quanto maior a micragem, menos abrasiva, para tecidos mais suaves. Para tecidos mais finos, mais delicados. Então, a pressão utilizada a menos 200 com uma micra de 75, ela é bem abrasiva. Quando a gente quer trabalhar uma pele mais de colo, que se expõe muito mais ao sol, está bem indicado. Quando você quer trabalhar alguma situação de pele um pouco mais espessa, de fumante, também dá para trabalhar. Apesar de que o fumante você tem que ter muito cuidado no uso desses recursos, porque eles lesionam, eles retiram um pouco da capa córnea e geram um processo inflamatório. É natural o processo inflamatório porque nós estamos desestruturando a epiderme por conta da lixação, certo? Mas o objetivo é esse, tá? E aí, com isso, o peeling de diamante, nós também conseguimos uma redução da apresentação de manchas, porque tirando um pouco da capa córnea, nos dá, então, um processo de redução da apresentação da pigmentação que vai saindo junto com a capa córnea que estava estabelecida na última camada da epiderme. Então, para um peeling coringa, assim, que você sempre vai usar, as ponteiras de 100 micras são as mais utilizadas. Então, é um custo barato, é um custo de R$40 mais ou menos, R$50 de cada uma, e você vai usar bastante. Lembre sempre que é individual o uso. Você usou, por exemplo, em mim, se você me atender, você tem que limpar essa micra, que é a lixinha, e tem que botar na autoclave, tá certo? Eu sugiro limpar com detergente enzimático e então colocar na autoclave, tá certo? Muito bem, então para celulite, flacidez corporal, estímulo de gordura, nós vamos variar entre 150 e 250 milímetros de mercúrio negativo, tá certo? Até quanto eu devo fazer? Bom, você na verdade vai aplicar nas linhas de tensão a endermo, fazendo a sucção e tracionando o tecido, até que se gere a hiperemia. É importante que você note que quando você terminou o processo de endermo numa região, por exemplo, no lado direito, e vai passar para o lado esquerdo, o lado direito, depois de 5 a 10 minutos, ele tende a esquentar. Se não esquentou, volte a fazer nesse local novamente, tá certo? Para cicatrizes e estrias, a gente usa pressões negativas muito altas, porque o objetivo é promover uma necrose de coagulação, ou seja, como uma espécie de chupão. Ah, você está fazendo coisinha em casa, né? Tá bem. Então, a espécie de chupão, que é o que a gente quer, ela vai gerar uma saturação de sangue ali, um processo inflamatório agudo, e esse processo inflamatório agudo vai nos levar a uma neoangiogênese, ou seja, neo, nova, gênese, formação, e angio, de vasos sanguíneos. Neoangiogênese, uma nova formação de vasos sanguíneos. Isso é um termo utilizado na nossa fisiologia, certo? Então, uma vez que você colocou essa indicação de pressões e para que serve cada um dos tipos de distúrbios estéticos a ser utilizado na endermo, nós vamos passar então para as contraindicações. Veja que como contraindicação principal nós temos uma das principais situações que é o câncer de pele. A pele ela é extremamente irrigada. Uma das funções da pele é ser reserva de sangue. Então, o que acontece? Se você estimula essa irrigação sanguínea e a pessoa tem, o paciente, o cliente tem um câncer de pele ou um tumor, você tende a espalhar e aumentar a irrigação sanguínea dessas células cancerígenas e elas vão se proliferar, causando a metástase, e aí nós temos um problema muito sério. Então, o câncer está contraindicado nos da endermo, certo?
Grandes dermatoses, quando é falado em grandes dermatoses, você vai ver que são grandes áreas de processos inflamatórios ou de doenças variadas de nível cutâneo. Então, quando eu falo dermatose, eu falo algum tipo de doença de pele, algum tipo de distúrbio, seja descamativo, seja psoríase, seja uma infecção, seja uma lesão cutânea, como dermatites, né, eczemas e tal. Então, seriam esses os cuidados. Não se deve fazer nessas regiões porque você pode piorar o quadro. Então, além disso, nós temos também como contraindicação fragilidade capilar. Fragilidade capilar não é o cabelo, apesar de que é chamado desta forma também como terapia capilar, por exemplo. Mas no caso fragilidade capilar, nós estamos falando dos capilares da pele. São os vasos sanguíneos pequenos que nos levam o sangue. Então, tem pessoas que têm fragilidade desses vasos, e isso vai levar ao quê? Aquela pessoa que se encosta na quina e já fica com um roxo bem grande. Aquela pessoa que também costuma ficar com roxos do nada, assim, não se sabe o que acontece. Isso significa que tem fragilidade capilar e qualquer alteração de pressão pode levar a estourar ou a romper esses vasos sanguíneos. O que acontece com a endermo, se você aplicar em cima dessa pele, é que ela vai ficar um hematoma só. Então está contraindicado. Também infecções bacterianas, fúngicas e virais no local a ser aplicado, no tecido, também estão contraindicados porque a chance de proliferação e disseminação desses vírus, dessas bactérias é muito grande. Então, não pode ser feito em quem tem infecção, por exemplo, acne ativa no rosto. É preciso tratar a acne antes, para que se possa, então, trabalhar com a endermo. E, por fim, reumatismos inflamatórios. Então, pessoas que têm problemas inflamatórios como reumatismos e etc., vocês podem levar um agravamento do quadro por conta da circulação que vai ser mobilizada. Lembra que nós falamos, a derme é uma reserva de sangue. Então, se eu ativo muito ela, eu tenho um aumento de circulação e isso pode me levar a prejudicar alguns quadros inflamatórios que eu possa vir a ter nos tecidos. Então, quem tem reumatismos, quadros reumáticos, pode ter problema. É importante doenças autoimunes também nós termos muito cuidado, como é o caso do lúpus, por exemplo. O que nós temos que cuidar de fato com o uso do endermo na nossa prática clínica, pessoal? Nós temos que cuidar de pressões altas que podem levar à flacidez. Temos que cuidar também para realizar os movimentos de forma linear nos locais de linhas de clivagem. É muito importante essa dinâmica. Tem alguns profissionais que preferem trabalhar em vários ângulos. Tudo bem, o tecido ele é tridimensional, vale muito a pena, mas não em grandes áreas. Por exemplo, se eu vou trabalhar com um deslocamento muito amplo, o ideal é sempre seguir uma linha de clivagem, que é a linha de tensão, onde nós temos as forças físicas. Por exemplo, o que seria uma linha de clivagem? Se eu tenho o meu peitoral aqui e eu levantar, a minha pele tem um direcionamento para lá, tem um direcionamento para cá, tem um direcionamento para cá. A linha de clivagem é a direção que a pele toma quando você vai se movimentar. Então, tem os mapas aqui nos nossos slides e na apostila de vocês. E principalmente para ter o resultado, nós temos que levar o tecido à ruborização, à circulação. Lembra, o que nós queremos fazer? Aumento de troca gasosa. Então, isso vem independente de circulação. Ruborização é importante, hiperemia é importante, tá? Petequias não são importantes. A gente não quer que aconteçam as petequias, que são aquelas bolinhas de sangue pequenininhas, mas a gente quer que aconteça a necrose de coagulação apenas na estria e na cicatriz, certo? Porque o objetivo é inflamar para que se possa ter um remodelamento. Então fica aí a dica.